Ok. Bom, eu vou começar então, gente. Uma boa noite. Essa véspera de feriado muito diferente, né, do que a gente está acostumado a ter com véspera de feriado. O pior é que tá uma noite ótima, né, para quem gosta de baladas em véspera de feriados, é uma noite maravilhosa. Assim, tá calor, um clima seco, né, mas eu acho que isso não vai rolar, né? Todo mundo em dentro das suas casas pressupõe. Então, gente, é o seguinte, a gente está dando continuidade hoje para o tema da convergência, né? Eu já dei uma primeira parte na semana passada, a gente vai continuar hoje com um convidado especial, mas antes, que é o Christian, mas antes de apresentar o Christian para vocês, eu já dei um rápido briefing dele, né, no e-mail que eu passei ainda na sexta-feira. Eu quero só lembrá-los, né, que na segunda-feira que vem a gente vai ter eu vou ter uma conversa inicial com vocês rápida, a gente vai ter um exercício que vai ser a nossa prova de grau A, né? É uma prova diferente, vocês vão ter um tempo para fazer, assim, não vai ser, vocês não vão me entregar imediatamente, vou dar um prazo vai ser segunda que eu vou passar o exercício para vocês, e vocês vão poder me entregar isso até no domingo, né, dia 3. Deixa eu só confirmar a data aqui direitinho. Dia 3 de abril. Deixa eu só confirmar aqui. Só abrir aqui o calendário aqui direitinho. Domingo, dia 5. Isso mesmo. Gente, eu estou atrapalhado aqui. Do dia 3 de maio. Nossa, já estamos em maio, né? Então, vocês vão ter então esse tempo para fazer o exercício. Eu vou passar o enunciado no começo da noite da semana que vem, e vou explicar item a item, né? E vou responder as dúvidas que vocês tiverem. O conteúdo que vai ser exigido nesse exercício é todas as questões que a gente trabalhou ao longo dessas semanas, ou presencialmente ou de forma remota. Então, para lembrar vocês, a gente teve uma aula em que eu fiz uma revisão da teoria da informação, aqueles conceitos chaves da teoria da informação, né, entropia, ruído, repertório, e tem aquele texto do Décio Pignatari, né, que eu pedi para vocês lerem, para ajudar vocês a compreender esses conceitos. Temos depois, na sequência, a gente fez uma aula que eu chamei de antessala para a gente pensar a questão da cybercultura, né? Então a gente falou dos dispositivos, mídia primária, mídia secundária, mídia terciária. Harry Cross. A gente entender assim onde como é que começaria então aquilo que a gente vai entender como cybercultura. Depois teve 2 aulas que eu falei mais especificamente desse tema, até respondendo dúvidas de vocês. A gente tem aquele texto da Adriana Amaral e da Sandra Montado que vão fazer aquela síntese das pesquisas que elas levantaram até ali no curso dos anos do ano 2010, né? E depois a gente teve aquele texto da Lúcia Santaella, né, sobre o pós-humano, e tem também as coisas que eu falei nas aulas que vocês têm gravado, né? E muitas respostas das questões que eu fiz para vocês. Hoje, teve um colega de vocês que enunciou uma dúvida sobre. Ele ficou com uma dúvida assim, queria saber o que é, enfim, cibercultura ou cybercultura, assim, ele queria um conceito mais melhor delimitado, e eu dei uma resposta para ele. Eu achei que era legal compartilhar com todos vocês. Então, se vocês entrarem no Moodle, no fórum, vocês vão ter uma coisa lá escrita dúvida, compartilhamento de dúvidas sobre a cibercultura, está ali assim uma definição que eu achei bem bonitinha essa definição, aí vocês leiam depois. Eu acho que ali vocês conseguem ter uma síntese eu acho que eu consegui sintetizar, né, nessa resposta a essa dúvida, uma série de coisas que eu falei para vocês nessas aulas em que esse tema foi trabalhado, né?
Aí depois a gente tem a parte da convergência da semana passada, nessa parte mais das partes dos suportes materiais, né, e das experiências. Eu falei muito das minhas experiências como consumidor de mídia ao longo, ao longo das décadas da minha vida e usando McLuhan e outros autores para falar das ambiências e das convergências do ponto de vista da materialidade dos suportes, né, dos meios, do rádio, da TV, do cinema, rádio com grande, rádio com válvula, rádio com transistor, rádio com fone, essas coisas todas. E hoje, então, a aula com o Christian, que tem um texto ali do Jenkins, que é um clássico, a introdução dele, e com esse material a gente vai bolar, então, um exercício que vai ser o nosso gravar, certo? Que daí os enunciados, eu vou, como falei, repetindo, eu proponho no começo da aula que vem, dou todas as explicações que vocês precisarem, e daí a gente segue falando ao longo da semana com prazo. Repito, então, eu proponho o exercício, vocês vão receber na segunda-feira, no horário da aula, uma entrada minha para esclarecer dúvidas, e depois vocês entregam até no domingo, tá? Para depois eu poder dar um retorno para vocês ainda na semana seguinte, certo? Então, essa vai ser nosso exercício. Vamos testar, ver, acho que vai funcionar, né? De modo que eu pensei de poder fazer uma avaliação que seja tranquila para vocês e que corresponda a esse formato que a gente acabou tendo que aderir, né? E então é isso. Então já não vamos perder tempo, vamos aproveitar a presença do Christian. O Christian, então, ele é publicitário, ele formou-se aqui aí na Unicinos, né? Tem alguns alunos de publicidade aqui nessa turma. E o Christian foi meu bolsista de iniciação científica e participou da criação do meu grupo de pesquisa, o LIC, Laboratório de Investigação de Ciberacontecimento. Fez mestrado, uma dissertação de mestrado muito boa, né, com temas que são muito caros para o Christian, que é a questão que tem a ver com cultura pop, com convergência, que é o tema da aula de hoje, né, ativismo de fãs, e essas coisas todas ele trouxe agora para a tese de doutorado, que ele iniciou agora o doutorado, já está no terceiro ano agora do doutorado, né? Está na expectativa de poder ir para Washington num estágio. Não sei se vai ser possível, né, por conta da pandemia, mas tá tudo encaminhado, né? Iria, se tudo desse certo, agora em agosto. Então vamos ver o que vai acontecer. Lá, provavelmente vai ir um pouquinho adiante, mas estamos torcendo para que isso se confirme, né? Principalmente porque os Estados Unidos tá bem complicado lá a questão da pandemia nesse momento, né? Então eu já passo então a palavra para ele. A gente segue o mesmo modelo, né? O Christian vai falando. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês façam ali pelo chat ou quiserem interagir imediatamente, podem interagir. Assim, podem acionar seus vídeos e seus áudios. E eu vou desligar o meu vídeo, meu áudio por enquanto para não sobrecarregar também. Vou desativar aqui para. Tá, peraí, deixa eu só compartilhar para tu me avisar se tá ok, se funcionou. Eu vou compartilhar o PPT. Tá. Oi, pessoal, esse sou eu, vou sumir. Vou compartilhar o PPT. Peraí. Compartilhar. Tá ok, Ronaldo? Tá ok, Christian. Tá, então é isso. Boa noite, pessoal. Esse texto que a gente vai discutir hoje, não esse texto em si, mas esse conceito, né, de cultura da convergência, ele é muito especial, muito caro para mim, porque o Jenkins, ele foi o primeiro autor com o qual eu tive contato, assim, numa dimensão mais acadêmico-científica. E como o Ronaldo contextualizou, né, eu fui bolsista de iniciação científica dele. E aí, nos primeiros meses da iniciação científica, eu estava um pouco perdido, assim, sobre quais são as possibilidades de fazer pesquisa em comunicação, o que a gente analisa, quais são as metodologias,
o que pode ser um objeto para pesquisa em comunicação. E aí eu recebi como uma das primeiras tarefas na iniciação científica ler o livro Cultura da Convergência, do Jenks, né? O original é de 2006, aí a gente tem a tradução em 2008, isso era 2012, e aí quando eu começo a ler o Cultura da Convergência e olhar aqueles objetos e a escrita do Jenks, ele falando de Harry Potter, eu sou muito, muito, muito fã de Harry Potter, falando de Harry Potter, Star Wars, Star Trek. Nossa, eu fiquei encantado com a possibilidade de que esses objetos que me afetavam em toda a minha trajetória de vida, gerando imaginários, comunidades, compartilhamento de ideias, tudo isso é também parte da comunicação, faz parte das nossas vivências, gera processos de ordem social, cultural, econômica, política, e dentro do campo da comunicação vai atravessar todas as áreas, jornalismo, marketing, então tudo isso poderia ser pesquisa. E aí tem toda essa trajetória que o Ronaldo já contextualizou, da iniciação científica até hoje no doutorado, e cada vez me aprofundando mais nas discussões do Jenks, né, porque ele vem até hoje produzindo textos nessa interface da cultura da convergência, da cultura digital, com o ativismo de fãs, com a cultura pop. É o campo, né, no qual o Jenks se origina como autor, é o estudo de fãs e estudos da cultura pop, porque os primeiros textos dele, o primeiro texto dele mais famoso, Invasores de Texto, é de 1992, o livro, e nesse livro, o Jenks ele vai trazer uma série de autoras e autores que trabalham o conceito de fãs, de fandom, e aí é um livro para quem se interessa pela temática dos estudos de fãs, da cultura pop, essencial, assim, é um marco, porque daí a partir dali o Jenks passa a ter muita visibilidade, e aí depois desse texto de 1992, ele lança outro em 2003, já falando de blogs, de fãs e blogs, como os fãs utilizavam os blogs para construir novas práticas em torno da cultura pop. E aí, depois, em 2006, ele vem com Cultura da Convergência, que no campo da comunicação aqui no Brasil, tomar um pouco de água, que no campo da comunicação aqui no Brasil foi apropriado, né? Não só no Brasil, mas no campo da comunicação, foi apropriado para outras áreas para além dos estudos de fãs de cultura pop. Embora, como vocês devem ter observado na introdução, quem teve a oportunidade de ler, que o Jenks fala a partir desse olhar, né? Do que os fãs fazem a partir desse uso das mídias digitais, dessa cultura da convergência, com esses produtos midiáticos das indústrias culturais. E aí, o Jenks é um contraste, assim, em relação a muitos autores importantíssimos que a gente tem nas ciências da comunicação, desde lá do contexto, do conceito de indústria cultural, da maneira como a Escola de Frankfurt vai olhar esses processos, como alienadores, mas que é muito importante toda essa perspectiva crítica da Escola de Frankfurt, mas o Jenks, ele é mais um entusiasta, assim, ele às vezes até escreve pouco acadêmico, com uma perspectiva mais mercadológica, porque ele também tenta olhar, não só a partir, isso muito no Cultura da Convergência, né? Não é mais tanto que ele vem fazendo hoje, mas no Cultura da Convergência, não olhar só a partir dessa perspectiva mais sociológica, de análise de apropriação, do que os fãs fazem, mas também olhar a partir das indústrias culturais, dos conglomerados de mídia, as estratégias de marketing, tanto nesse livro, Cultura da Convergência, nessa obra, quanto na sequência, né? Aqui no Brasil tentaram criar uma sequência que o título é Cultura da Conexão, mas o original é Spreadable Media, que é de 2013. E aí o Jenks atualiza, junto com outros dois autores, o Sam Ford e o Joshua Green, várias questões relacionadas a esse universo midiático. E aí eu fiz essa brincadeira, né, do Jenks se perguntando Star Trek ou acertou
porque nesse primeiro livro dele, de 1992, Invasores de Texto, logo na introdução, ele vai abordar um conceito que é muito importante para a minha pesquisa e para essa área na comunicação, que é o de ACAFAM, porque o Jenkins ele vai dizer que ele é ao mesmo tempo acadêmico e ao mesmo tempo que ele é acadêmico, ele é um fã desses universos ficcionais da Star Trek, Star Wars, Harry Potter, todas essas obras midiáticas que compõem esse universo da cultura pop, da cultura geek, nerd. E aí ele vai dizer que isso é muito importante como pesquisador, ser um fã desses processos, ser um ACA fã, porque ele vai ter outras estratégias, ele entende as linguagens, ele entende os memes, ele conhece com quem ele tem que falar, de qual comunidade, para ter acesso a determinados processos que estão se dando em um fandom. No contexto da internet, ele sabe em qual fórum, qual comunidade ele vai encontrar essas práticas inovadoras em torno das apropriações da cultura pop. E aí isso vai ser muito, muito emblemático, porque várias pessoas que são fãs também começam a pesquisar esse universo da cultura pop, né? E como cultura pop, a gente entende essas produções com interesse em retorno financeiro, produzida pelas lógicas das indústrias culturais, voltadas ao consumo, com uma estética anglófila estadunidense. E aí, a partir disso, ele abre portas para que outras pessoas passem, a partir dessa ideia de ACAFAM, a se desdobrar sobre esses universos que afetam as vidas delas e olhar também com um olhar mais acadêmico esses processos, né? Porque tudo que ele vai contextualizar aí no Cultura da Convergência, de comunidades, por exemplo, que constroem várias estratégias para tentar encontrar os spoilers de Survivor lá, por exemplo. Tudo isso, quem é fã vivencia, né? Quando está em torno de determinado produto midiático, por exemplo, Harry Potter, as estratégias dos fãs para ter acesso a spoilers de um livro que ainda não foi lançado, posters, trailers, especulação sobre filmagem, sai um trailer ali, o trailer é decupado cena a cena e publicado num blog de fãs que vai analisar cada uma daquelas cenas em relação ao livro, para tentar entender onde ela se enquadra. Então, tudo isso é muito, muito importante para o Jenkins. E ele vai partir lá no Invasores de Texto do Michel de Certeau, olhando para essa ideia do Certeau de o que dá para ser resumida, né, muito simploriamente, com tentar entender o que as pessoas fazem com as coisas, né? E as coisas do Jenkins, elas são midiáticas. E eu acho que essa pergunta, essa interpelação, embora ela não apareça, né, no Cultura da Convergência, essa discussão do Michel acertou, ela acompanha toda a obra do Jenkins, porque o Cultura da Convergência também, né, tentar entender o que as pessoas fazem com as coisas nesse contexto convergente. E aí, né, tem toda aquela estratégia também de marketing em torno de self-branding em torno do Jenkins, de apontar ele como McLuhan do século XXI, porque ele desenvolve muita visibilidade com esse texto, Cultura da Convergência, e aí tem várias ideias nele que são emblemáticas para pensar o que a gente tem vivido hoje, assim como o McLuhan foi muito, muito, muito emblemático com a ideia de a aldeia global, né? Antes da internet ele já falava numa aldeia global, e aí por isso essas pessoas, né, que tentam vender o Jenkins nessa época do Cultura da Convergência como um McLuhan do século XXI. E aí, né, no início do livro ele vai relatar, né, todo esse caso em torno do estudante Digno Inácio, que pegou a foto de um personagem de Vila Sésamo em uma imagem ao lado do Bin Laden e publicou no site dele. E aí essa imagem começou a circular, tendo várias outras apropriações.
e movimentou novas práticas, né? Então, a partir dessa publicação no site, as pessoas começaram a espalhar isso pela internet, compartilhar. E aí, a partir desse compartilhamento, começaram a pegar outros personagens do Vila Sésamo e ler eles como terroristas. E isso foi levado para protestos, então daí saiu da internet, foi para a rua. E a partir dessa introdução, ele vai falar que o livro, né, que é a cultura da convergência, ela se desdobra sobre três conceitos. Uma ideia de convergência dos meios de comunicação, ou seja, televisão, rádio, internet, todas essas mídias, elas se articulando, né, elas convergindo e gerando novos dispositivos, novas práticas. Uma outra ideia de cultura participativa, que dialoga com os livros anteriores, com as obras anteriores dele, porque tudo que ele estava olhando em torno do universo dos fãs, né, está relacionado a uma ideia de cultura participativa, mas nesse contexto de convergência, onde o audiovisual, o tecnológico, a possibilidade de tu ter, abre aspas, voz na rede, tudo isso potencializa essa ideia de cultura participativa, né? Porque as pessoas podem interagir mais, podem compartilhar saberes em diferentes contextos geográficos. Então, essa ideia de convergência dos meios de comunicação, junto com a cultura participativa e a inteligência coletiva. Inteligência coletiva é muito, muito falado lá na década de 90, muito falada na década de 90, nos estudos primordiais assim, da cibercultura, né? Muito falada pelo Pierre Levy. E o que era essa ideia de inteligência coletiva, então? Era de que com o uso dessas plataformas digitais, com a constituição de uma cultura digital, as pessoas, né, poderiam ter diferentes saberes. Por exemplo, eu sou muito bom em programação, outra pessoa é muito bom em construir gráficos, e aí no contexto de rede, tu consegue juntar essas diferentes inteligências e resolver problemas da sociedade. E aí ali na década de 90 se falava, por exemplo, que com os desdobramentos da internet, com essa ampliação de uma cibercultura e com essa possibilidade de uma inteligência coletiva, a sociedade evolui muito, ia se transformar em uma sociedade dos saberes e do conhecimento, porque a gente ia ter outro acesso à cultura, aos museus, tudo isso ia ser mais democratizado, a internet funcionaria como uma ágora democrática, e como ágora democrática, todas as pessoas poderiam compartilhar os problemas, e daí a gente ia ouvir esses problemas. Bom, enfim, é muito utópico nesse contexto ali, né, para alguns autores, porque o que a gente vê hoje é que não foi nada disso, né? Embora existam práticas, né, como essas que o Jenks vai estar olhando, que fazem uso de uma inteligência coletiva, principalmente nesse contexto de fãs da cultura pop, de fandoms, a internet não foi todo esse mar de flores. A gente tem toda aí essa discussão sobre fake news, polarização. Hoje, tu ter voz em uma plataforma digital, por exemplo, Facebook, Instagram, própria encontrabilidade no Google, tudo isso está muito relacionado ao investimento em mídia paga, estratégias de marketing digital. Então, essa democratização ela é um pouco utópica, né? Um pouco não, muito utópica, olhando desse universo da cibercultura para hoje. Mas, ao mesmo tempo, todos esses autores da cibercultura, eles já falavam também da importância da ficção para imaginar o que é, né, essa cibercultura, o ciberespaço, e muito olhando para aquele universo do cyberpunk, que aí é mais distópico, né? A sociedade é dominada por grandes empresas, conglomerados, e aí tudo é muito precário, e aí ao mesmo tempo a tecnologia está super avançada, que é o que mais se aproxima, né, desse imaginário
esse imaginário se aproxima mais do que a gente vivencia hoje do que essa ideia de uma inteligência coletiva, um espaço dos saberes, mas enfim, aí olhando a partir dessa ideia, né, para microcontextos, o Jenkins vai falar que, como está aí no slide, essa é a cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias colidem, onde a mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, porque é muito importante para ele olhar nessa obra, né, nesse estudo que ele fez, essa perspectiva mais corporativa e essa perspectiva que ele está chamando de alternativa é a apropriação das pessoas, né? O que os fãs, o que as pessoas fazem com esses objetos da mídia. Onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis, porque dá para entender que essas relações de poder, elas não são sempre simétricas, porque nesse contexto, muitas coisas aconteceram nesse contexto da cultura pop, né? Eu sempre acho importante destacar que o Jenkins está olhando sempre esses processos, né, midiáticos dessas produções com muita visibilidade. E aí, nesse contexto, houveram vários tensionamentos de fãs, de consumidores, que acabaram modificando, né, algumas práticas, algumas narrativas das indústrias culturais. Uma delas, por exemplo, é a produção de fanfic. Tanto Star Wars, tanto Harry Potter não olhavam com bons olhos no início a produção de fanfic, né? O Warner Bros. Não olhava pelos fãs. O que é a fanfic? São as histórias ficcionais escritas pelos fãs, né? Que podem ser desde um novo relacionamento até um novo vilão. E aí eles consideravam isso um mau uso dos direitos autorais. Mas aí, com o tempo, com as disputas, eles foram vendo que acabava sendo mais vantajoso para eles acolher essa produção do que lutar contra as pessoas que estão dando lucro para eles, né? E aí essa é, por exemplo, uma relação de poder entre mídia e consumidor com resultados imprevisíveis, né? E aí o Jenkins ele vai olhar muito, muito forte nesse contexto da internet, hoje ainda mais com muita potência nesse contexto da convergência, e hoje ainda mais esses usos das plataformas digitais para se apropriar dessas narrativas, né, da mídia para desenvolverem ativismos, e daí a gente tem o ativismo de fãs, né, o Ronaldo citou antes, para manifestarem problemas de ordem cidadã, política. Hoje a obra dele está muito voltada para isso. E aí, nesse contexto do cultura da convergência, olhar então como essa circulação que se dá no contexto das redes digitais, ela vai também sendo apropriada pelas indústrias culturais, né, por esses conglomerados midiáticos que também querem construir uma narrativa que, por exemplo, ao mesmo tempo que hoje isso já está muito incorporado, né, super quase um senso comum, assim, mas enquanto tu está assistindo televisão, uma outra narrativa se desdobra no Twitter, né? Isso é muito forte, por exemplo, com o Big Brother, né? Que a gente hoje é quase todo articulado assim ao contexto das redes digitais, com as hashtags de quem fica, de quem sai fora ou fica, os vídeos que são compartilhados no contexto do Twitter, que dão uma outra narrativa para o programa em relação ao que é editado. Inclusive, tem muito conflito relacionado a isso, né? A edição que vai para o ar na TV aberta e o que a edição não passa. E como esses conteúdos do que a edição não passa circulam também nesse contexto da internet, do Twitter, e principalmente do Twitter, né, que é um campo de muita visibilidade para essas discussões em torno do Big Brother, que eu estou falando aqui, e como isso muitas vezes tensiona a própria narrativa da mídia ali, né, que está construindo o programa, de influenciar, às vezes, ideias na direção ali, o Boninho, a partir desses processos que se dão nas redes digitais.
E aí eu trouxe algumas imagens aí de apropriações que os fãs fazem, né, desses universos ficcionais para desenvolver ativismos e como essas imagens daí elas são capturadas, publicadas na rede, da mesma maneira lá com que é citada na introdução do livro com Digno Inácio, e aí a partir disso passam a ter mais visibilidade ainda. Um exemplo muito produtivo em torno disso, que a gente analisou lá no LIC, o Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento, é o caso da Women's March, né? Que é a Marcha das Mulheres, que acontece nos Estados Unidos em março. E aí a gente analisou a primeira Women's March de quando o Trump se elegeu. E aí nos interessava, nessa análise da Women's March, tentar entender o porquê que essa Marcha das Mulheres, né, como ela reverberava aqui no contexto brasileiro, quais eram os vínculos, né, o que era produzido de sentido em torno daquela manifestação que estava se dando em outro contexto geográfico, né, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a partir do Twitter. E aí o que a gente notou é que as celebridades, elas eram um ponto-chave de produção de sentido, porque muito dos compartilhamentos e da visibilidade em torno da Marcha das Mulheres no Twitter aqui no Brasil, da Marcha das Mulheres que se deu lá nos Estados Unidos, estava relacionada à presença das celebridades naquele contexto. Então, muita imagem da Miley Cyrus presente, da Emma Watson, enfim. E aí tudo isso está relacionado a essa participação ativa dos consumidores, né, para circular esses conteúdos, que é algo que interessa muito o James. Aí outra coisa que ele vai colocar é cuidar com essa ideia, né, que algumas pessoas ainda têm hoje, assim, tu vê às vezes falando, as lives, essas que estão acontecendo, as lives vão acabar com a televisão, as mídias, a televisão aberta está muito revoltada com as lives, porque elas estão acabando com a audiência, e aí a televisão vai sumir, tudo vai ser digital e tal. E não é assim que esses processos se dão, né? Porque por mais que a convergência ela mobilize práticas que articulam a narrativa da televisão com a da internet, por exemplo, e como a internet, hoje a gente já pode pensar em uma constelação midiática, né? Porque dentro da internet a gente vai ter diferentes mídias e plataformas que são possibilidades de construir outras relações dos consumidores com essas produções que não anulam a existência do meio anterior, né? Então, não achar que a televisão ela veio para matar o rádio, por exemplo. Então, eu sou a vadia louca daqui, agora essa frase da Blair em Gossip Girl, no sentido de, agora a televisão é a bonitinha do espaço. Não, o que acontece é que muitas vezes esses meios anteriores, eles são ressignificados, né? Por exemplo, quando na relação televisão e rádio, o rádio passou a ter muitos nichos e narrativas mais específicas em comparação àquilo que se dava na TV. E com a internet, a gente também vê tudo isso, né? Como a televisão utiliza, né, o contexto da internet para ampliar as narrativas. Sei lá, um exemplo bem banal, assim. Tá passando uma receita na Ana Maria Braga, e se quiser ver mais, tu entra lá no site que vai ter. Ou outra série que eu gosto muito no contexto estadunidense, RuPaul's Drag Race. Quando tu quer ver mais das personagens, dos desafios da temporada, tu acessa o site e consegue ver essa narrativa mais ampliada. Um caso emblemático aqui no Brasil, acontecimento, né, nesse sentido, foi aquela novela, não lembro o nome da novela, mas que tinha Cheias de Charme, tinha as empreguetes. E que aí o clipe teve o clipe na novela, mas não mostrou na novela, o clipe foi só para a internet. E tudo isso ressignifica o meio anterior. Então, a gente tem agora uma disputa também entre as plataformas de streaming e o cinema.
são ideias muito complexas de se prever, de se colocar, não, vai matar o meio anterior, porque isso dificilmente acontece quando a gente olha para a história, né? Então, é preciso ter cautela a entender esses processos. E aí o Jenkins vai citar um autor que é o Negroponte, que ele achava que a cultura digital ela iria abalar completamente as estruturas da grande mídia, que a gente não ia mais ter os conglomerados midiáticos com o mesmo poder, e não é isso que aconteceu também, né? O filme, a música, o áudio, o vídeo, o áudio, o vídeo, estou esquecendo, o sonoro, não, sonoro é o áudio, estou esquecendo de um, o áudio, o visual e o sonoro, não lembro, enfim. Mas eles vão continuar existindo através de outros meios, né? A Netflix não vai matar o cinema, até agora não matou, pelo menos, assim como a nova plataforma da Disney, a Disney Plus. O que está acontecendo? A gente tem essas narrativas pensando no universo cinematográfico da Marvel. A gente tem essas produções dos super-heróis, como os Vingadores, os filmes de apresentação, algumas sequências. E aí agora, com o surgimento do Disney Plus, a gente vai ter as séries que vão ampliar essa narrativa do cinema e vão dialogar com ela, né? Então, o que ocorre é a convergência. Isso é uma ideia de convergência dos meios de comunicação, né? Quando o James fala em cultura da convergência, voltando lá atrás, ele está falando convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva. Então, podemos seguir. Ele vai citar, né, também o profeta da convergência, né? Como essas profetizações de quase uma futurologia assim, em torno do que seriam esses dispositivos, elas já estavam presentes em vários autores que compõem hoje o referencial de muitos cursos de comunicação, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Aí ele vai falar do Solapu, é um autor de 1983, e ele tem uma obra Tecnologias da Liberdade, e aí lá ele já vai falar de várias potencialidades do meio digital, de como essa ideia de digitalização iria modificar o jornalismo, modificar a publicidade, as relações públicas. Mas anterior ao Solapu, a gente tem autores, o próprio McLuhan, com a ideia de aldeia global, que já profetizavam, né, entre aspas, vários desses processos que o Jenkins vai estar falando ali no livro. Ele fala, por exemplo, né, só para retomar aqui, do objetivo dele com a obra, só para destacar, eu sempre acho importante destacar isso, como ele está olhando o pensamento convergente, essa ideia de convergência, a partir da cultura pop estadunidense. Né? Ele fala que ele quer descrever alguma das formas pelas quais o pensamento convergente está remodelando a cultura popular americana e, em particular, como ela impacta a relação entre públicos, produtores e conteúdos midiáticos. E aí é óbvio que, nesse contexto que a gente está hoje, já 12, não, se é de 2006, 14 anos depois da publicação do Cultura da Convergência, a gente já tem muita transformação, né, desses processos que se dão no contexto digital, inclusive coisas que só grandes produtoras, grandes conglomerados, investidores podiam fazer hoje, já são possibilidade para muitos e muitos profissionais de mídia, por exemplo. Como, por exemplo, anunciar no YouTube. Toda a possibilidade que tem ali com TrueView, com TrueView for Action, que são aqueles anúncios que aparecem antes do vídeo, né? Antes de começar o vídeo, que muita gente odeia, aí tem um anúncio que tu pode pular ele, ou se tu se interessa, tu pode clicar e ir para o site. Isso é super simples de fazer e várias empresas de mídia, marketing digital, fazem, né?
esses novos posicionamentos. Quando tu produz um conteúdo na agência, por exemplo, para quem trabalha em agência, tu já precisa pensar ou no jornalismo também, pensar o desdobramento dele para diferentes meios. Porque a maneira como tu vai anunciar no Facebook não é a mesma como tu vai anunciar no Google AdWords, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Assim como no jornalismo, o formato da notícia ele vai se desdobrando, ou o formato de entrada da notícia, a gente pode falar, né, do link, da linguagem, da chamada, vai se transformando também a partir do que tu faz no Facebook, possibilidade, no Twitter é uma, no Instagram é outra. E aí, então, eu trago essa citação do Jenks, lá em 2006, né, traduzido em 2008, que ele fala que a convergência, ela trata desses publicitários, desse universo no qual, então, os publicitários tentam alcançar o mercado em transformação, os artistas criativos, eles encontram novas formas de contar histórias, os educadores conhecem comunidades informais de aprendizagem, os ativistas desenvolvem novos recursos para moldar o futuro político, grupos religiosos contestam a qualidade de seu ambiente cultural e, é claro, várias comunidades de fãs que são as primeiras a adotar e usar criativamente as mídias emergentes. Porque os fãs, várias dessas práticas que são potencializadas aí pela cultura digital, sei lá, essa produção com uma linguagem mais memética, isso já era feito desde a década de 70, 80, pelos fanzines que circulavam em rede, mas daí não uma rede digital, mas uma rede social sem mediação digital, né? Que é, por exemplo, os correios, e aí os fanzines circulavam por esses diferentes correios, com imagens que vão imaginar outras relações, por exemplo, em Star Trek, quero colocar o protagonista tendo um relacionamento gay, e aí, tipo, tinha fanfic só do Capitão Kirk namorando o Capitão Spock. E aí tudo isso ia circulando por essas redes, gerando sentido, tudo que foi potencializado pela cultura digital. E aí o site e redes sociais, hoje, são plataformas que vão trazer todas essas linguagens e possibilidades que o Jenks está falando quando ele cita essas transformações geradas pela cultura da convergência. Quando a gente pensa na publicidade, como eu já citei, existe todo um universo eu vou falar a partir do campo que eu tenho mais vivência, que é do marketing digital, por exemplo. Como tu vai anunciar para ter mais visibilidade no Instagram, como crescer a tua audiência no Instagram. Existem várias estratégias de produção de conteúdo que são importantes e também de teste em torno dos anúncios que tu está fazendo, né? Qual o formato que gera mais engajamento? É uma imagem? É uma imagem com texto? É uma imagem com linguagem de meme? É um vídeo? E como eu posso, a partir desse posicionamento no Instagram, gerar o que me interessa nessa posição da rede, que é a construção de uma audiência, né? Como se a gente fosse, sei lá, uma pequena empresa, mas da mesma maneira que as grandes pensam como a Warner Bros., ela quer construir uma audiência, uma comunidade em torno da marca dela. E aí, se eu anuncio um vídeo, eu tenho a possibilidade de construir um público com todas as pessoas que assistiram 75% dos vídeos que eu estou anunciando. E aí, se uma pessoa assistiu 75% de um vídeo de 1 minuto, ela é mais quente do que uma pessoa que, sei lá, assistiu 10 segundos e não continuou. Assim como eu posso anunciar para as pessoas que compartilham, para as pessoas que salvam um determinado conteúdo. Então, toda essa possibilidade que se abre a partir desses contextos digitais. A própria narrativa dos protestos, por exemplo. O Twitter foi uma ruptura muito grande nesse sentido, né? Com a possibilidade de usar hashtags e narrar o que está acontecendo em determinada manifestação. Hoje a gente tem os stories que surgiram. Primeiro era uma linguagem mais própria lá do Snapchat, mas o Instagram se apropriou. E aí com os stories,
hoje espalhados também para o Facebook, para o Twitter, até o LinkedIn, estava testando stories recentemente. Há uma outra possibilidade de produzir não só narrativas do cotidiano, mas narrativas mercadológicas, narrativas ativistas. Então, toda essa transformação de ambiência, né? Acho que vocês já devem ter se chocado com esse conceito de ambiência, que também é do McLuhan. O que é a ambiência? Essa nova sensibilidade, essa nova cognição que surge a partir de determinada mídia, né? Então, no contexto digital, a gente tem uma outra ambiência, uma outra maneira das pessoas se relacionarem com os acontecimentos ao redor delas, com a ficção, com as produções, com a própria construção de si, né? Quem eu sou. Como isso está também atravessado pelo posicionamento e construção de uma imagem que também atravessa muitas vezes essas plataformas digitais. E tudo isso, né, num sentido muito entusiasta, porque há as problemáticas, há os esvaziamentos também, né? Como o jornalismo entra em crise, né, sistêmica, por essa possibilidade de o jornalismo perdeu credibilidade, hoje qualquer um pode fazer jornalismo. Será que isso não tem gerado muitos problemas de diferentes ordens, principalmente democrática no nosso contexto? Ou ainda a relação com sites de redes sociais, como o Instagram? Quais são os corpos que estão ali, né? Como eu passo a me enxergar a partir da maneira como a partir do meu consumo de imagens nessa plataforma, pode muitas vezes se tornar tóxico, né? Que as pessoas não querem compartilhar tristeza, muitas vezes é felicidade, são imagens pensadas, enquadradas para gerar um engajamento, porque nós mesmos nos tornamos marqueteiros de si, né? No sentido de que a gente também passa a construir a imagem com o uso dessas plataformas, às vezes, num sentido quase que mercadológico, assim, quase da maneira como James narra a convergência na perspectiva dessas mídias corporativas. Aí um exemplo que eu trago aqui, né? Não vou passar um vídeo, porque é muito, muito extenso, mas um exemplo que... Muito extenso, não. Eu não vou passar o vídeo, porque eu não achei que não iria funcionar aqui na transmissão, o áudio, enfim, mas todo mundo acho que conhece lá a propaganda da Netflix com a Xuxa, de Stranger Things, que aí o que eles fizeram? Eles pegaram várias falas da Xuxa, vários memes em torno da Xuxa, e aí fizeram brincadeiras, né? Se apropriaram desses memes para divulgar Stranger Things. A própria Xuxa, como se fosse lá no show da Xuxa, com as Chuquinhas, lendo as cartas dos fãs, que pega uma carta de uma criança que desapareceu, que aí é um dos protagonistas de Stranger Things, o Will, que desapareceu, e a mãe dele manda a carta que ela está procurando ele. E aí a Xuxa lê essa carta, e há várias brincadeiras, assim, com o Cloud, que senta lá, com a boneca da Xuxa ser possuída, porque ela teria um pacto com o demônio. E aí a própria Xuxa, no contexto de rede, respondendo muitas vezes coisas de uma maneira que acaba se tornando espalhável por ser engraçado, né? A primeira briga que ela teve quando ela usou o Twitter, por exemplo, quando ela usava o Twitter, a primeira vez, ela digitava tudo em caixa alta, e aí teve uma briga porque a Sasha errou alguma palavra, o pessoal começou a debochar, e aí ela falou, minha filha foi alfabetizada em inglês, e aí o pessoal começou a cair em cima dela, por que tu digita tudo em caixa alta? Esse é meu jeitinho. E aí ela saiu naquela época do Twitter, e aí hoje ela voltou meio que não negando essas linguagens humorísticas, mas se apropriando disso para ter retorno também para a carreira dela. E aí, essa campanha, e a Netflix é muito feliz no sentido de fazer isso, de olhar o caldo cultural, se apropriar de alguma linguagem que tem muita visibilidade, muitas vezes na internet,
e aí construir campanhas que mobilizam, inclusive, notícias, né, de portais de entretenimento, de cultura pop, até mesmo portais de uma ordem mais geral, assim, né, G1, Folha, também pautam, dada a visibilidade que acaba tendo uma campanha. Daí, nesse caso, então, a Netflix, ela olhou toda essa construção imagética em torno da Xuxa, que já estava com visibilidade, né, no contexto da rede, e aí, a partir disso, ela se apropria dessa imagem, dessas narrativas. Stranger Things tinha sido lançado recentemente, então já estava com um pouco mais de visibilidade de discussão, e aí lançam a campanha, tudo isso mobiliza notícias, acaba se configurando como um acontecimento midiático dessa ordem mais das banalidades do pop, e aí acaba também integrando essas linguagens, esse DNA da rede, né, esse caldo cultural. O tempo vai passando, as pessoas passam a dar visibilidade para outros conteúdos, mas essa ideia aí de Xuxa, os memes dela, da própria campanha, ainda estão ali no cérebro como uma ideia, né? E aí isso pode ser acionado em outros momentos, por outros conteúdos, e isso em torno de quase tudo que a gente vê hoje, né? Aí eu trouxe esse exemplo também aqui de 2 textos que vão, se vocês se interessarem, vocês podem buscar, que vai falar um pouco dessa ideia que eu estava tentando contextualizar, mas que eu não vou entrar para não extravasar o tempo que a gente tem aqui. Essa ideia de meme mais pautada pelo Richard Dawkins, que é uma ideia que vai configurando o caldo cultural, uma cultura específica, que vai sendo passada de cérebro em cérebro, porque ele vai falar de meme como um contraponto ao gene, né? Da mesma maneira que o gene estrutura a biosfera, o meme ele estrutura esse universo das ideias. E o Yuri Lotzman chamar de semiosfera, né? Esse mundo dos signos. E aí, nesse texto House of Memes, a gente vai olhar, então, como o ativismo ele é transformado a partir dessa possibilidade de produção de memes e como a cultura pop ela é muito potente para essa produção de memes ativistas de ordem política e como isso mobiliza a rede, né? Aciona assim muita produção de sentido, as pessoas discutem muito isso e faz com que o próprio jornalismo paute esses, então, acontecimentos, né? Ou, melhor falando, ciberacontecimentos, porque são acontecimentos que se estruturam nesse contexto de rede. E esse outro exemplo, que é a ida da Xuxa, da Rede Globo, para a Rede Record, né? E aí, como todos os memes que foram produzidos em torno disso, humorísticos, também mobilizaram acontecimentos, porque a ida dela da Record para a Globo daria uma pauta, né? Já é um acontecimento, porque afeta pessoas, os fãs ali e tudo mais. Mas o que acaba sobressaindo é essa produção de memes. Todo o humor em torno disso, né? Então, o próprio humor como um acontecimento. E aí é engraçado, tem muita coisa relacionada ao pacto, né? Pacto com o demônio. Inclusive, nesse texto, a gente teve uma observação dos editores para que a gente tirasse alguns memes da análise porque eles poderiam ofender a Xuxa. Achei engraçado, porque não consigo imaginar a Xuxa lendo um artigo científico, né? Não menosprezando a Xuxa, mas porque não é a profissão dela. Jovens desenvolvem um aplicativo que mapeia lugares que respeitam a diversidade sexual e de gênero. Também é uma possibilidade que se dá a partir desse uso da cultura da convergência para gerar transformação social, né? Então, a partir dos rastros geográficos, como funcionam os aplicativos de pegação que a gente tem, né? O Tinder, não sei, muitos outros nomes. E aí esse aplicativo possibilita que LGBTs e mulheres que frequentam um determinado lugar possam fazer uma avaliação no sentido, olha, que
é seguro, eu estava com a minha namorada, com o meu namorado, e não, o pessoal foi muito receptivo, educado, então indico. É um outro uso, né, que também está relacionado a essa ideia de convergência. A próprio compartilhamento da fé, né, agora a gente pode ver muito isso nessas lives religiosas, né, porque a gente está vivendo, assim, a cultura da convergência e divergência também, né, todas as polarizações, disputas que tem relacionadas ao que a gente vivencia politicamente, mas como as plataformas digitais acabam funcionando como uma possibilidade de unir pessoas em diferentes contextos e produzir uma outra narrativa, né? Então, essa ideia de cultura participativa. Tá todo mundo ali assistindo a live e também compartilhando seus afetos, a sua fé nos comentários da live. Esse outro caso aqui, como exemplo do cativeiro da CIA, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um meme que surgiu aqui no Brasil a partir dessa matéria. Então, uma entrevista com a CIA, e aí ela conta tudo sobre os bastidores da indústria nessa entrevista, e ela revela que a Beyoncé ela arma um acampamento de compositores para criar discos. E aí, a partir disso, os fãs de cultura pop, esse pessoal mais do contexto da internet, muito nesse fórum Pendler aí, que tem muito meme também violento, assim, de ordem machista, às vezes racista, homofóbica, eles passam a criar essa teoria do cativeiro da CIA. Então, que a Beyoncé mantém a CIA presa para produzir músicas. E aí isso se torna quase uma teoria, assim, é banal, é muito humorístico, mas passa a integrar essa linguagem desse pessoal que consome cultura pop, esse contexto de cultura pop. E aí, então, a CIA, ela fica sabendo dessa teoria do cativeiro da Beyoncé através de um post do BuzzFeed, porque o BuzzFeed ele se apropria muito dessas linguagens que são produzidas no contexto das redes digitais. Então, retomando algumas das ideias do Jenks, né? Os meios de comunicação, eles encontram novas tecnologias de distribuição, por exemplo, a Nazaré, que é uma personagem eternizada como meme, que é uma produção desse contexto digital também, está relacionada a isso, de os meios de comunicação passaram a ser distribuídos em uma outra lógica, no sentido de que tu encontra hoje no YouTube, por exemplo, todas as cenas da Nazaré que tu quer assistir estão ali. É uma outra tecnologia de distribuição. Tu tem também hoje a possibilidade de, não precisa só esperar o Vale a Pena Ver de novo, né? Tu pode ir no Google Play e assistir uma novela antiga. E esses públicos, eles vão mudando, né? Porque o público, por exemplo, que não conhecia, muita gente que não conhecia a Nazaré, que não assistiu Senhora do Destino, hoje ri com os memes, acabou conhecendo a personagem e acabou, então, se interessando por conhecer a narrativa da novela, quem é a Nazaré. O conteúdo do meio, ele também pode mudar quando a gente passa para... aquele exemplo que eu dei do rádio, por exemplo, né, de como quando a televisão surgiu, o rádio passou a ter conteúdos mais de nicho. E então o conteúdo mudou, mas o meio não acabou. O status também pode mudar, no sentido de que a televisão talvez venha a não ter tanta importância quanto as plataformas de streaming, como Netflix, a Amazon. Mas não quer dizer que vai deixar de existir. E as linguagens podem convergir, né? É o que atravessa toda a ideia de cultura da convergência, no sentido de que algo que está se dando no âmbito digital também pode atravessar o rádio, pode atravessar uma narrativa num telejornal, como hoje, por exemplo, no contexto do telejornal, o Twitter acaba sendo muitas vezes pauta de acontecimentos, né, inclusive políticos, e então toda essa transformação que surge a partir disso. E aí, outra coisa que interessa, então, como eu já citei muito, James, é tentar entender
como as indústrias culturais elas vão olhar para esses processos, né? Então, o foco não é mais só o cinema, né? Como era na velha Hollywood. Eles têm interesse em controlar toda a indústria de entretenimento. Então, tu não vai mais produzir só filmes. Tu vai produzir também filmes, tu vai produzir para televisão, tu vai produzir música popular, tu vai produzir games, websites, brinquedos, parques de diversão, livros, jornais, revistas, quadrinhos. E aí um exemplo emblemático é Harry Potter, né? Como que então algo que surgiu ali da literatura, dos livros, foi para o cinema, para os jogos, gerou um parque temático, tem um site que amplia as narrativas ficcionais que estão ali nos livros, que é o Pottermore. Então todo esse interesse de desdobrar esse universo para gerar sinergia, extensão, mais retorno financeiro. Por exemplo, algo muito interessante nesse contexto da cultura pop, que também é algo anterior ao contexto digital, mas que também é convergente, é a importância dos brinquedos para as narrativas ficcionais da cultura pop. Como, por exemplo, Tartarugas Ninja. Tem um documentário que fala só sobre isso na Netflix, é muito legal. Eu acho que é Como Nascem os Brinquedos, não lembro o nome específico. Depois posso passar para o Ronaldo, se alguém tiver interesse, pede para ele que dele envie. E aí, nesse documentário, é mostrado como, então, quando as tartarugas ninja surgiram, elas não tinham cada uma venda, né? A faixa do olho de cada cor. Mas aí, como precisava vender mais brinquedos, então vamos singularizar cada uma das tartarugas para que as crianças se interessem mais e possam comprar. E como isso dos brinquedos atravessa todos os universos ficcionais. Star Wars, quando tu vai olhar, tem muito personagem que está ali já mobilizando, então, essa produção de brinquedos que são pensados no roteiro, na produção, na pré-produção, para também estar relacionado a esse universo de consumo desses brinquedos, desses colecionáveis da cultura pop. Os Cavaleiros de Ren, lá do Kylo Ren, por exemplo. Aí essa discussão é muito presente, né? De isolamento ou participação. Daí tem muito meme compartilhando essa foto das pessoas, não só essa, tem uma outra também, das pessoas todas lendo os jornais e aí estariam isoladas, né? O que esses novos meios, o que a mídia digital ela gera? Isolamento, essa cultura da convergência, mais isolamento ou mais participação? E aí a gente vai ter muito tensionamento nesse contexto, mas a gente, como, né, pessoas que estudam comunicação, temos plena noção de que ler um jornal, como as pessoas estão lendo na imagem, é muito diferente de tu ler uma notícia que está passando ali na tua timeline do Facebook, e aí aparece o portal, e aí tu, às vezes, muita gente nem lê a notícia, né? Só pelo título e texto já tira uma reflexão daquilo, é uma outra temporalidade, então, e aí é uma reflexão muitas vezes distorcida, e daí já entra em disputa, então é uma outra relação com os meios. Eu acho que não dá para usar essa imagem para pensar esse contexto de cultura da convergência, porque são ambiências distintas, né? Aí uma palhinha, né, breve, eu vou tentar não demorar muito, porque eu já estou no meu tempo, das ideias que o Jenkins vai trazer no Spreadable Media. Então ele vai trabalhar com essa noção de espalhamento em contraposição à ideia de viralização. Porque ele vai dizer que essa ideia de viral, ela passa a percepção de que as pessoas podem ser infectadas e saírem compartilhando um conteúdo como se estivessem infectadas por um vírus, né? Mas não, daí ele propõe não, que as pessoas fazem espalhar algo. E se elas espalham algo, no livro português foi traduzido como propagação. Né? Só que aí tem uma metáfora lá da idiota, da manteiga de amendoim, de quando a pessoa espalha a manteiga de amendoim no pão, ela faz isso conscientemente. Se ela gosta de muita manteiga de amendoim, ela vai passar mais. Se ela gosta só no meio, ela vai passar no meio. Se ela gosta nas pontas, ela vai passar nas pontas.
E aí, como então esse espalhamento ele é consciente e há motivos pelos quais as pessoas espalham os conteúdos. E aí ele vai olhar, então, algumas das características que fazem com que um conteúdo ele tenha espalhabilidade, então, que é a habilidade de ser espalhável, né? Uma característica que torna o conteúdo mais compartilhável. Aí ele vai dar o exemplo de Glee, por exemplo, que tem toda a narrativa ali da série. Essa aula, geralmente, eu dou ela com muitos vídeos, ela é mais interativa, mas acaba sendo mais experimental, né? Tentar transmitir os exemplos e a discussão de maneira mediada, assim, com o nada, sabendo que vocês estão aí, né? E aí tem esse exemplo de Glee que ele traz, que em Glee a gente tinha, todos os episódios são musicais, né? São episódios musicais, e aí cada clipe musical emblemático é desdobrado da narrativa, tirado ali da narrativa, né? E publicado no YouTube para que os fãs também espalhem, publiquem nas suas timelines, compartilhem, marquem pessoas, enviem, e aí isso aumente a propagação de conteúdo em torno de Glee. E aí a mobilidade, né, como tu já pode fazer isso a partir de dispositivos móveis, a durabilidade, então publicar numa plataforma que vai possibilitar que o conteúdo esteja sempre ali, o valor dos fãs, então como é importante como determinado conteúdo pode ser importante para os fãs, então tá atento ao que os fãs estão solicitando e pedindo, e os fãs podem ser os consumidores, o público de uma determinada marca, então tentar ouvir, interagir com o público e lidar com esse valor residual, né, que é o que sobra, o que, por exemplo, tu faz um vídeo, isso é muito comum no contexto do marketing digital também, das pessoas que vendem marketing digital no contexto da internet, trabalhar com nuggets, né? Faz um vídeo para o YouTube de 15 minutos, mas daí esse vídeo do YouTube de 15 minutos se torna vários conteúdos em vídeos de 1 minuto para a tua timeline do Instagram. Daí tu recorta, edita. Então isso é o residual. Como eu já falei, esse contraponto, né, da ideia de espalhamento em relação à viralização, como espalhar é consciente, não é algo que as pessoas são contaminadas. Ele também faz uma discussão de público e audiência, como a noção de audiência pressupõe muitas vezes a não interação, alguém que só está ali na plateia assistindo, então ele traz alguns autores e autoras que falam que o público ele parte dessa noção de mais uma possibilidade mais interativa e participativa nesse contexto da convergência das redes. A Produzate, que é, então, a possibilidade de uma pessoa, ao mesmo tempo que ela produz um conteúdo, ela também usa esse conteúdo. Por exemplo, produz uma fanfic e publica ela num determinado fórum de fanfics. É algo que tu fez pro teu afeto fã, mas que tu também compartilha. E aí, isso também atravessa várias práticas do contexto digital relacionado a acontecimentos, né? Tem esse caso da Skol, por exemplo, que lançou essa campanha, Esqueci o Não em Casa, e aí ela sofreu uma intervenção dessas duas ativistas feministas e trouxe o Nunca, e aí elas fizeram toda uma discussão sobre como a campanha acabava reforçando uma cultura do estupro, né? E aí, a partir dessa discussão, a escola, desse debate no contexto da rede, a escola muda todo o posicionamento de marca, muda toda a lógica e linguagem das campanhas, contrata uma diretora de marketing mulher e aí passa a ter uma outra posição como marca, a partir desse acontecimento, desse ciberacontecimento. Então, o que vai dizer, né, que um conteúdo pode ser mais espalhado nesse contexto das redes digitais? Ele está disponível, então se eu quero assistir ele, se eu quero consumir, eu posso encontrar ele muito fácil, eu vou ali, digito no YouTube, acesso, o título vai estar fácil, vai ser fácil de lembrar, ele ser portável, então eu posso... E isso está muito relacionado às tecnologias que a gente tem disponível hoje, né? Por exemplo,
que é a portabilidade de um conteúdo, é eu poder baixar uma série e assistir tanto na minha televisão de, sei lá, tantas polegadas, quanto no meu celular indo para o trabalho. A reutilização, então, né, como algumas cenas e algumas narrativas elas podem ser reutilizadas daí para memes, para como quando as indústrias, as empresas estão atentas a essa reutilização que se dá no âmbito dos públicos, elas podem ter mais retorno de espalhabilidade, né? No sentido de que, se eu sei que um meme está tendo muita visibilidade, como é um bordão, por exemplo, das novelas, tu vai reutilizar ele várias vezes. A relevância, então entender quem é teu público, toda essa lógica em torno do marketing e da publicidade, e o quanto é relevante para eles ou não determinado conteúdo, e ter um fluxo constante. Então, está sempre produzindo, né, nesse contexto da rede. E ele vai falar de conteúdos que são espalháveis, fantasias e valores, como essa coisa de usar ficção, universo ficcional, ou um posicionamento de marca mais cidadã, comprometida com o meio ambiente, com alguma causa social, gera espalhabilidade nesse contexto de convergência, o humor, então conteúdos humorísticos, paródias e referências, como a Netflix fez com a Xuxa lá em Stranger Things, um conteúdo inacabado, por exemplo, conteúdo inacabado, todos esses testes do BuzzFeed, ou esses testes que muitas vezes acabam pegando vários dos nossos dados e vendendo para as empresas, que a gente entra para, quero saber qual é o meu resultado. Daí, a partir da tua interação ali com as respostas, tu tem esse conteúdo acabado. Um mistério, então, né, engajar as pessoas para resolver uma determinada problemática. Tem aquele caso Perdi Meu Amor na Balada, que foi uma campanha que foi infeliz, porque o cara lançou o vídeo como se tivesse perdido o amor da vida dele, uma mulher que ele conheceu na balada, e aí era, na verdade, a campanha de um celular, e todas as pessoas se engajaram para tentar ajudar ele, e aí quando ficaram sabendo que era uma campanha, se sentiram enganadas. Uma controvérsia oportuna, então, marcas que geram, às vezes, um posicionamento que é controverso, e aí resolvem compartilhar ele na rede, ou alguma discussão, sei lá, vou dar um exemplo banal para não entrar em nada mais complexo, mas tem um meme como o do vestido, o vestido que a gente teve alguns anos atrás, é azul e preto, ou verde e dourado, não lembro, azul e preto ou branco e dourado. E aí utilizar, então, essas coisas que geram discussão, produção de sentido, para construir conteúdos mais espalháveis. E usar os boatos, então, como ali, de novo, voltando à Xuxa, com essa ideia de pacto, né, com o demônio, que é um boato, uma teoria da rede, que foi apropriado num sentido mais humorístico para gerar essa espalhabilidade. Aí eu trouxe só uma palhinha, assim, do que o Jenkins tem trabalhado hoje, que são essas guerras culturais na cultura pop, a imaginação cívica, então, que os fãs desenvolvem em torno da ficção e como eles levam isso para a vida deles e como usam a cultura digital para potencializar toda essa demanda por mais cidadania, ativismo, por ressignificar a cultura pop e utilizar ela como algo transformador para a sociedade. É isso, deixa eu voltar aqui. Nossa, vocês já devem estar saturadas e saturados de me ouvirem. Ronaldo? Sim. Eu acho então que não me aguentam mais falar. A gente teve perguntas agora, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Christian, fique à vontade, pelo chat ou pela. Sim. Pode entrar. Eu vou, Christian, só fazer me ocorreram algumas coisas enquanto você falava, só vou compartilhar rapidamente também para não cansar a turma, né? É uma coisa interessante que eu estava lembrando que essa coisa de
diferentes mídias, né? E uma vai matar a outra, é uma discussão antiga, assim, lá do século passado, É, e que se atualiza atualmente. Assim, quando surgiu o cinema ia matar o teatro. Quando surgiu a televisão, ia matar o rádio, o cinema juntos. E as coisas, é, e cada meio vai incorporando os anteriores. McLuhan já falava isso no meio da mensagem. E tem um conceito assim mais contemporâneo que é de um camarada, dois autores chamados Richard Rosen e o David Bolter, que chamam de remediation, que é remediação, né? Que fala exatamente de como os meios se transmutando uns nos outros e tem algumas coisas que acabam morrendo como suportes, né? Que nem uma coisa que ninguém deve lembrar, existiu assim uma época de disc laser, eram discos enormes, né? Que seriam os DVDs depois no futuro. Essas coisas desaparecem, né? sim, Tem uma rápida durabilidade. Mas, assim, o central não muda. E uma coisa que eu tinha me chamado a atenção nesses dias, assim, nessas semanas já de isolamento social, de confinamento, de quarentena, é que eu vejo, assim, como a gente tem necessidade de coisas compartilhadas presencialmente, como isso faz falta nas nossas vidas. Né? E muito. como esses eventos que são públicos, que nem assistir uma partida de futebol, assistir um show, assistir uma peça de teatro, estar no bar, assim, comemorando com as pessoas, essas coisas são muito importantes na vida da gente. Essas coisas não vão se extinguir nunca. Esses É, eventos públicos, presenciais, as próprias aulas, assim, eu sinto falta de estar convivendo com os meus alunos em sala de aula. Não sim, sei se eles sentem a mesma falta, mas eu sinto pelo menos. Mas assim, então essas coisas elas não, né, a gente só se dá conta disso quando isso é uma falta, é uma ausência, é né? verdade. Tem acesso a isso, que legal, que falta isso me faz. E eu até comentei na aula passada que eu tenho tido falta de teatro, que é uma coisa que eu não tenho. Eu vou com alguma frequência, mas não é uma coisa que eu vá assim religiosamente, mas eu tenho sentido falta de uma narrativa presencial, né? Sim. Tal. E eu não resisti quando você falava dos brinquedos, né? Essa conexão com os brinquedos. Aham. Eu lembrei de uma coisa que que tem relação. Você sabe que eu sou futebolístico, eu gosto de futebol. Sim. E no Brasileiro de 2017, né, que Aham. começou a fazer uma campanha boa no Brasileiro, e tem sido assim, começa bem, depois vai saindo, vai ficando nos lugares mais abaixo, não consegue nunca ficar ali no primeiro É, lugar. travou o áudio. Tá, fantástico, modo de convergência, né, de algo que é a televisão, né, apoiada pelos torcedores, como existe hoje, assim, o Everton é chamado de Cebolinha, aparece as pessoas com Cebolinha, bonequinho de Cebolinha no estádio. Ah, Então, agora assim, eu vi. Tinha nossa, travado a imagem aqui. uma própria... Tinha travado a imagem. Aí agora eu vi o cavalinho, o cavalinho. então eu sou gremista, viu, gente? Depois os colorados se apropriaram também, começou a aparecer cavalinho do Inter. Claro que daí tem todo um comércio aí, os ambulantes começaram a atender as demandas, né, de todos os Sim. públicos, né, para falar. E uma última coisa que eu queria só sublinhar, Christian, eu tenho pensado também nesses dias, até por conta desse projeto que eu falei, eu estava, enquanto você estava entrando, comentando com o Cristo, que a gente está montando um projeto para fazer uma relação, para um diagnóstico com um problema que causa desinformação e fake news em epidemias ou pandemias como essa do coronavírus. E eu tenho refletido sobre essa questão do espalhamento, nessa contraposição à da viralização. Né? E eu estou entendendo que o Jenks está dizendo assim, são coisas distintas, porém não quer dizer que a outra coisa não exista. Né? A Uhum. viralização no sentido ruim. E por que eu estou dizendo isso? Porque há um modo assim que se sobrepõe o espalhamento com a viralização, no sentido de as pessoas serem infectadas, né? Uhum.
né, nessa questão das fake news, que essa crença que as pessoas acabam depositando em coisas que são absurdamente falsas, e não adianta você dizer assim, é falso, não é para provar. A crença naquilo é tão forte que a pessoa ignora assim, a veracidade, né? A Tá, fixação da crença, eu lembrei do texto. determinado tipo de coisa. E isso me parece que é algo de conteúdo virótico também. As pessoas ficam que adoecem do ponto de vista cognitivo, né? De não de dar um bloqueio mental de não distinguirem coisas que são verossímeis de coisas que são assim absurdamente fabricadas. E é muito e como a gente por conta das pesquisas da gente tem uma facilidade de identificar, eu consigo assim só de olhar para saber isso é fake, se está na cara. Então a gente só dá um pouco de trabalho de ir atrás das fontes, tudo, a gente comprova rapidinho. E as pessoas compartilham isso, assim, de uma forma muito irresponsável, às vezes, assim, e não é nem... Claro que quem bola isso tem intenções criminosas, eu acredito, inclusive. Sim. Mas as pessoas compartilham infectadas que estão, né, por essas crenças, assim, mais agudas, né, que não permitem uma... E isso, assim, claro que a gente percebe isso em determinados grupos, mas em qualquer setor, né, de político, de crenças, de qualquer ordem, né, de qualquer espectro, né? Verdade. E é muito forte isso. E também, assim, como essas crenças, elas acabam sendo impeditivas, né, de um raciocínio mais, assim, complexo sobre as coisas. E eu acho que isso é uma minimização nesse sentido, né? Tem um processo de espalhamento ali, né? Mas ao mesmo tempo de uma adesão meio não irracional. Até o próprio injetar essas ideias, né? Que muitas vezes são, sei lá, disparos em massas que são feitos no Twitter, no contexto do WhatsApp, e que aí são pílulas de ideias informativas que acabam infectando, então, essa pessoa que já está suscetível a... E é engraçado que são os grupos de WhatsApp que são mais fechados, né, no sentido assim de uma crença delimitada, esse lugar assim preferencial, né, aqui no Brasil pelo menos para esse tipo de inoculação. E é um campo mais difícil de análise, né? No Twitter, no Face, está tudo mais visível e público, mas um grupo de WhatsApp é mais complexo. Eu anotei aqui para falar, agora eu acabei me esquecendo, mas eu lembro em outro momento. Isso. Mais perguntas? Temos um tempinho ainda. Acho que alguém está perguntando aqui. Deixa eu ver aqui no chat. Ai, muito obrigado, Bruna. Fico feliz. Tá. Sem dúvidas, Caroline. Obrigado, Carolina. Obrigado, gente. Vou fazer um obrigado geral agora, então. Muito obrigado. Eu gostei que o Thales botou um codinome, Thales de quarentena. Eu até achei que era sobrenome, né? Que coincidência. André, as minhas referências foram foram tudo. Adorei. Cativeiro da Cia, amo. É babado, gente. Aqui o babado é forte. Fala, foi muito boa, Sara. A Sara Nedel Paz elogiando tua aula, Cristiano. Eu vi. Muito obrigado, Sara. Eu gosto do nome da Sara porque ela é quase Sara Nobel Paz. Deixa eu responder, amigo.
Eu acho legal essa sonoridade. Vai me odiar, tá? Mas eu tô torcendo pra Didi. Mas eu gosto muito, 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 muito também. Ai, gente, não é. Tem a Didi e. Ai. Crystal. A Crystal Method. Mas eu torço pra Didi. Que legal. E BBB, eu não tô acompanhando, Christian, Eu, você. eu torço pra Thelma, gente. Torço pra Thelma. Eu não acompanho o BBB. É assim, não é, no rigor, não chega a ser assim um preconceito, mas eu enjoei da Amo. Ah, eu então, acompanho muito, muito pelo Twitter, assim, por isso que veio vários exemplos do BBB, porque, nossa, assim, eu sigo perfis que fazem uma edição completamente diferente, assim, da que passa na Globo. a internet da Brenda tá caindo. Eu achei engraçado que agora, com essa quarentena aumentou a audiência, né, dessa edição. Eu não lembro, deu um Sim. pulo. Tu viu que te perguntaram ali, o Kelvin, professor, tu é sócio do teu time? Sabe que desde que foi para. Eu não migrei do Olímpico para Arena, então ainda não sou sócio, mas pretendo ser. É Cris Dias, um dos perfis. Ah, tá. Cris Dias, no Twitter. Ah, tá. Eu não lembro qual foi o exemplo de. Ai, sim, com certeza. Da denúncia da drag, isso. Uhum. O Kevin tá A fazendo. Sherry. O Kevin tá perguntando assim, sobre o que os clubes estão fazendo nesse momento sem futebol para valorizar os sócios, através dos meios de comunicação. Kevin, eu não estou acompanhando assim essa parte isso que os clubes, até por falta de tempo mesmo, porque meus trabalhos se quadriplicou nessa quarentena. Mas é uma questão legal de ser investigada, né? Eu recebo algumas mensagens assim de promoções pelo celular, mas eu não sei dizer nada efetivo assim do que está sendo feito nesse momento. Teve dois comentários bem interessantes. Olha, o Andrei lembrou de um caso da temporada de RuPaul's Drag Race, que uma das drags, a Sherry Pie, relataram vários casos de abuso que ela tinha feito contra as pessoas, contra rapazes, acho que foram, no Twitter, e aí isso acabou impactando a própria presença dela na narrativa de RuPaul. E aí todo o programa, todo o reality, foi editado para ter menos participação dela, e ela foi desclassificada, drag. Aham. E teve esse. Ai, eu também, eu assisti uma vez até hoje. Olha esse caso. É muito louco o do Tina. Ah, Esse, que ele acompanhou o BBB também somente pelo Twitter, e aí chegou na final, quando foi a abertura do programa, já estava no meio da temporada. Eu nem vi que tinha mudado a abertura do programa. mas tem uma coisa engraçada que antes assim do Twitter, enfim, da Facebook e outras redes, né? Tinha eu mesmo não assistindo mais novela, por exemplo, que é uma coisa que eu deixei de assistir faz tempo, caminhando, assim, andando, as bancas de revista trazem aquelas revistas de fofoca na capa, né? Aham. A gente acabava acompanhando, inevitavelmente a gente acaba lendo aquelas notícias. Então, eu tinha notícias sobre tramas novelísticas por conta dessas capas das revistas, tipo, Sim, tal. Isso era muito doido, assim, eu não acompanhava a novela, mas eu tinha informações sobre alguns personagens a partir nas dessa capas, é modo. verdade. É uma forma de convergência física, né? Assim, de uma até revista com televisão. Maravilha, é verdade.
imitação do Hebe, às vezes entrega o resultado no dia antes, fazendo com que o programa... Tem uma coisa... Big Brother, sim. Tem o Big Brother, tá? Tem uma coisa que eu acompanhava, né, que era o MasterChef Brasil, né? Uhum. Também fazia um uso bem importante do Twitter, né? Eu me lembro que teve em uma edição que a notícia do vencedor saiu antes no Twitter, antes de ser anunciada Nossa, pela padrão no programa, assim, ao vivo, né? Então, nossa. e tem... Eles fazem... Aí cada programa inventa estratégias, assim, de engajamento a partir, né, do que podem inventar, né, que é possível inventar nisso. Não assisti ainda The Circle. Não, quero assistir. Tô tentando convencer meu namorado a assistir, mas tá difícil. Eu também não assisti, também não vi. Estou sem tempo. Eu tenho uns na fila antes, né? Entre eles, The England Game, que é sobre futebol da Grã-Bretanha. Ah. São 6 episódios, eu já ouvi maravilhas. E tem também que eu... eu tô assistindo Freud, mas não consegui. O Kelvin dizendo que é ótima a série. O Tava, Kelvin é fã de futebol também, é, dá pra ver. Ai, tá, cortou o áudio. Não estou te ouvindo, Ronaldo. Não tô ouvindo, Ronaldo. Vocês estão ouvindo, Ronaldo? Vocês estão ouvindo? Ah, é o Ronaldo, então. Entendi. Travou a dele. Eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele no WhatsApp. Voltou. Tá, A gente não tá tava te bom. ouvindo. Mas eu tava te escutando, Cris. Certo. Má qualidade da rede. Esse é o problema. Gente, então é isso. Eu vou agradecer, Christian, pela tua participação. Muito obrigado, foi bem legal, assim, mais uma vez, assim, colaborando aqui com a gente Obrigada. nas pesquisas. Agradecer vocês, tenham um bom feriado amanhã. Eu vou trabalhar, tenho muito trabalho para fazer, né? Mas então a gente, então, como eu falei, na semana que vem, a partir das 19h30, estejam apostos, que a gente vai começar então a nossa atividade de grau A. Repetindo, vai ser um exercício que vocês vão ter toda a semana, a semana seguinte, né, de segunda-feira que vem até o próximo outro domingo, para me entregar. Então, vai ser uma atividade razoavelmente tranquila. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, me acione. Então, ok? Essa Pronto, aula. pronto. Oi? Eu tenho uma dúvida. Eu acabei esquecendo de postar aquele exercício sobre o filme 2001. Eu envio para o senhor por e-mail ou como eu faço? Pode enviar por e-mail. Tá bom, ok. Tá? Obrigada. E, então, acho que mais alguma dúvida? Boa noite, então, gente. Tchau. Tchau, Ronaldo. Christian, mais uma vez, obrigado. E a gente segue falando, Tá certo? bom. Tchau, gente. Boa noite, Andrei, Carolina. Tchau, Felipe, boa noite.